seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Nações e povos, atendei o seu apelo, ouvir, para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, unidos caminhemos, se o Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal lutemos com vigor, para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Trabalho nosso vão será, se Deus não for presente. Só Ele o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Oi, gente, bem-vindos ao Palavra de Canto número 44, hoje é dia 30 de outubro de 2022. Começamos ouvindo um hino clássico do final do século XIX chamado Os Intentos de Deus. Ele foi escrito por um compositor chamado Arthur Campbell Ainger. Nós não temos uma foto dele, mas temos essa caricatura aí que foi feita no início do século XX. A ideia principal desse hino é que Deus faz com que a sua vontade aconteça. Os planos de Deus não são frustrados. Ele executa as coisas de forma que as coisas que ele quer se tornem realidade. Em 1876, quando os Estados Unidos estavam comemorando 100 anos da sua independência, foi feito um hino chamado Deus dos Nossos Pais, que tem uma mensagem parecida. Esse hino foi escrito por Daniel Crane e a melodia é de George Warren. E ele diz, em outras palavras, que Deus acompanha o seu povo a atingir os seus objetivos, guiou os nossos pais no passado, nos guia no presente e há de nos guiar no futuro. Em português, esse hino, Deus dos Nossos Pais, foi traduzido pelo reverendo João Wilson Faustini e ganhou o nome de Deus dos Antigos. Nós vamos ouvir o hino Deus dos Antigos, cantado pelo coral da Unicesumar. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Mas vamos ouvir em tom solene essa canção, Deus dos Antigos, aquele que cumpre os seus intentos no decorrer dos anos.
Nós estamos hoje nesse clima de músicas mais clássicas, hinos mais tradicionais, porque amanhã, dia 31 de outubro, nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante no século XVI. Mas é impossível falar do século XVI, da reforma que aconteceu, sem nós voltarmos pelo menos ao século XII, porque em 1140 nasceu na França um homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo morreu no século XIII sem ter conseguido atingir todos os seus objetivos, mas ele criou um movimento que continuou. No século XIV, ouvimos falar de João Wycliffe, não mais na França, mas na Inglaterra, pregando as mesmas ideias que Pedro Valdo pregava na França. Ele morreu em 1384, no século XIV. A reforma que John Wycliffe tentou fazer não produziu todos os frutos, mas gerou sementes que germinaram um tempo depois. No final dos anos 1300, nasceu na República Tcheca um homem chamado Jan Hus. Jan Hus foi morto na fogueira em 1415, apesar de ter recebido um salvo-conduto para ir à cidade de Constança defender as suas opiniões. Infelizmente, ele foi traído e foi morto. As últimas palavras de Jan Hus, quando estava sendo queimado na fogueira, foi de que ele estava morrendo ali naquela hora, mas que 100 anos depois, Deus levantaria um outro para substituí-lo, e esse não poderia ser queimado. Nós costumamos interpretar que essa profecia dele se cumpriu na pessoa de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que pregou na Alemanha, começou um movimento que atingiu a Suíça, tendo como principal líder Ulrico Zwinglio, e depois da morte de Zwinglio, na França, João Calvino. E aí sim, o que Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus não conseguiram, esses homens conseguiram fazer. Era o momento chegado de que a reforma realmente começasse e que erros seculares, quase milenares da igreja começassem a ser combatidos. A doutrina de Lutero, Zwinglio, Calvino e todos os reformadores se baseava principalmente nas chamadas 5 solas, que significam só a Escritura, só a fé, só a graça, só a Cristo e glória só a Deus. Só a Escritura, porque se dizia que toda fonte de doutrina da igreja deve vir da Escritura. Só a fé, porque é a única coisa necessária para que o homem seja salvo. Só a graça, porque esse é um instrumento que Deus utiliza para que o homem possa ter comunhão com Ele. Só Cristo, porque não existe nenhum outro nome que faça a relação entre Deus e os homens se restabelecerem. E glória só a Deus, porque não existe nenhum outro que deva ser glorificado. Seja homem, seja mulher, seja santo, seja líder religioso ou não, a glória deve ser dada só a Deus e não a Ele. Lutero, no auge da sua disputa com a Igreja Católica, escreveu um hino conhecido como Castelo Forte. E é esse hino que a gente vai ouvir agora numa versão moderna com o pessoal da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Vamos ouvir Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.
na batalha. Bacana, né? Depois de ouvir hinos lá do século XVI, do século XVIII, do século XIX, eu quis encontrar uma canção que hoje, nos tempos atuais, representasse o espírito dos grandes reformadores, que só confiavam em Deus, só confiavam em Cristo, só confiavam na palavra. E procurando alguma música que falasse só em Cristo, eu encontrei uma bela canção cantada pela Raquel Novaes, que tem o nome justamente de Só em Cristo. Ela emenda cantando uma outra que fala firmeza. Então, se só em Cristo há firmeza, o espírito que habita em Raquel Novaes, que a inspirou para cantar essa canção, é o mesmo que inspirou Lutero, lá no século XVI, a escrever Castelo Forte. Vamos então ouvir uma música contemporânea falando do mesmo sentimento que havia no coração dos reformadores. Raquel Novaes, Só em Cristo. Só em Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano
durante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou. Quando vocês estiverem assistindo esse projeto, já vão ter sido divulgados os resultados das eleições, e a gente sabe que qualquer que tenha sido o resultado, metade do Brasil vai sair muito insatisfeito. O Brasil entrou muito dividido nessa eleição e com certeza sai mais dividido após ela. Por isso eu queria incluir uma oração pelo Brasil. E para mim não tem uma música melhor de oração pelo Brasil, de intercessão, do que a música Pra Cima Brasil, do João Alexandre. Já é um clássico de intercessão e a gente vai então lembrando, pensando no resultado dessas eleições, nos 4 anos que virão para o Brasil, fazer essa oração de intercessão e de súplica pelo povo brasileiro. Cantemos com João Alexandre Pra Cima Brasil. A pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some
a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Amém. Que o Senhor escute a nossa oração. E já que a gente falou, né, que o Brasil entrou e saiu muito dividido, é preciso que a gente coloque agora como prioridade na nossa vida, da nossa igreja, da nossa família, até do nosso país, a palavra reconciliação. E o pastor Ed René tem uma mensagem muito bacana especificamente sobre esse tema. Ele cita até situações que ocorreram em outros países. Nós não vivemos a situação que os outros países que ele vai citar viveram, mas vivemos uma situação muito específica, na qual a palavra reconciliação deve ser a palavra-chave para os próximos meses, talvez para os próximos anos, quiçá para as próximas décadas. Vamos ouvir então o pastor Ed René falando sobre reconciliação. Restauração é um princípio essencial, fundamental da justiça do reino de Deus. Um dos mais belos textos da Bíblia Sagrada é o Salmo 85, que diz que a justiça e a paz se beijam. Onde há justiça, há paz. Onde não há justiça, não há paz. Para que haja paz, é necessário haver justiça, mas uma justiça que promova a paz. Justiça não é justiçamento. Justiça não é mera retribuição. Então, a justiça vai ganhando novas dimensões. Da justiça retributiva do olho por olho, dente por dente, Jesus vai apresentar uma outra dimensão, dizendo que devemos amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos perseguem, tendo sido agredidos numa face, virar a outra face. Não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. O maior mal que o malvado pode fazer contra nós é nos transformar em malvados iguais a ele. Por isso é que precisamos superar a lógica da justiça retributiva, do olho por olho, dente por dente, de dar a cada um conforme a proporção do que foi oferecido, e dar um passo adiante, superando o ciclo de violência, superando o ciclo de maldade, perdoando. O perdão é um princípio fundamental de justiça na Bíblia Sagrada. Deus promove justiça através do perdão e não do justiçamento. O perdão aponta na direção da reconciliação. O perdão aponta na direção do encontro, da fraternidade.
quando falamos num reino de equidade, num reino onde há igualdade, onde todos desfrutam igualmente de tudo que Deus é e de tudo que Deus criou, não estamos falando apenas de pessoas comendo o seu pão. Um mundo onde todo mundo tem um pão para comer, mas come o seu pão sozinho, não é o mundo conforme o reino de Deus. Não é esse o sonho de Deus. Deus quer comunhão. Deus quer a unidade da família humana, e para que haja unidade da família humana, para que haja paz, para que haja reconciliação, é preciso haver perdão, é preciso haver reparação. Há dois exemplos muito bonitos de justiça restauradora. A jurisdição especial para a paz na Colômbia é um exemplo de justiça restauradora. Quando o governo colombiano fez um acordo de paz com as Farc, com as forças revolucionárias, promoveu um encontro de revisão do passado para além da lógica da justiça retributiva. Já pensou se na Colômbia decidissem pagar o mal com o mal, olho por olho, dente por dente? A morte continuaria no seu ciclo, gerando vítimas e mais vítimas. Alguém tem que interromper isso. Alguém precisa interromper o avanço do mal e o avanço da morte com uma justiça, mas não uma justiça de justiçamento, uma justiça de reconciliação. Promover acordo de paz para que a justiça e a paz se beijem. Também na África do Sul, a Comissão para a Verdade e Reconciliação, depois do Apartheid, quando Nelson Mandela e Desmond Tutu, aliás, 2 prêmios Nobel da Paz, oferecem para a África do Sul a oportunidade de refazer-se como nação. Já pensou o que aconteceria na África do Sul se os negros agora, no poder, retribuíssem aos brancos os males que sofreram? Sociedades violentas e sociedades que experimentaram violência precisam fazer acordos de paz, precisam fazer acordos de reconciliação, precisam celebrar o perdão, não às expensas da verdade, não às expensas de encarar com seriedade o passado e o mal que foi praticado. O mal precisa ser chamado de mal para que seja superado. O mal precisa ser identificado como mal para que seja superado, porque se não for identificado como mal, tenderá a se perpetuar. Mas uma vez identificando o mal e os malvados, nós escolhemos não agir com maldade, porque senão não interrompemos o ciclo de violência. Fazer justiça praticando o mal é perpetuar ciclos de injustiça. Por isso a justiça restauradora, perdão, reconciliação, acordo de paz, para promover reencontro e fraternidade. Não apenas cada um comendo o seu pão, mas todos na mesma mesa, celebrando comunhão. A justiça, portanto, é justiça retributiva, distributiva, mas é também justiça restauradora, justiça que aponta para a reconciliação. Porque reconciliação é o propósito final da redenção. A 4ª dimensão da justiça é a justiça reparadora. Essa justiça reparadora que conserta, coloca no lugar novamente o mundo em todos os seus desníveis e desigualdades, em todas as suas maldades. Agora o mundo encontra o seu caminho, o mundo volta para casa. Essa é a visão de Deus e o propósito eterno de Deus com a obra da redenção. Paulo, o apóstolo, escreve aos Efésios dizendo que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas. Paulo, apóstolo, escreve aos Coríntios dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E mundo não significa necessariamente apenas a humanidade, mas toda a sua criação restaurada, toda a sua criação redimida.
Por isso peço licença ao Harold para substituir a última dimensão de justiça do nome restauradora, reparadora, para redentora. A justiça nas suas dimensões amplas seriam retributiva, distributiva, restauradora e redentora. Quando na obra da redenção de Jesus, toda a humanidade será novamente uma com o seu Criador e uma reconciliada com a criação. Essa é a justiça do reino de Deus e é tudo isso que nós devemos buscar em primeiro lugar. Amém. Que Deus abençoe a palavra do pastor Ed e que todos nós possamos nos dispor a ser instrumentos de reconciliação. Como eu tenho dito sempre, na família, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos relacionamentos fraternos, na nossa igreja, porque as igrejas estão muito divididas, em todo o país de uma forma geral. E para declarar a nossa confiança, nós vamos terminar com Cláudia Canção e Cláudio Louvor, cantando uma música que a gente já cantou aqui várias vezes, porque ela se chama Sossega. E ela tem uma mensagem principal: vai ficar tudo bem. Então, independente de quem ganhou essa eleição, independente do descontentamento daqueles que votaram no candidato que perdeu, é preciso que a gente creia que vai ficar tudo bem. Não há bem que dure para sempre, mas não há mal que nunca se acabe. Então, creia que qualquer que tenha sido o resultado dessas eleições que a gente está vivenciando nesse momento tão conflituoso, vai ficar tudo bem. E a gente termina o Palavra e Canto dessa semana com essa palavra: sossega, vai ficar tudo bem. Deus te abençoe. Se Deus quiser, até semana que vem com Palavra e Canto 45. Fica na paz. 2 e 2. Sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem.